Igreja ontem, hoje e amanhã. Quando nós falamos em igreja, muitas vezes pensamos em templos, pensamos em ministérios, pensamos em estruturas, mas talvez uma definição muito simples, a definição de igreja seria melhor expressada pela fala do próprio Jesus Cristo, de que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. E é por isso que eu creio que Jesus está aqui nesse lugar, não porque nós temos uma ordem de culto, um ministério de louvor, ou um templo, ou uma estrutura religiosa, mas porque não somente 2 ou 3, mas mais de uma centena de pessoas estão reunidas aqui em nome do Senhor, amém? Igreja é isso. Às vezes nós pensamos em igreja e começamos a pensar em igreja e analisar a igreja e achamos que a igreja começou lá em Atos capítulo 2, quando da multidão dos que creram era só um coração e havia um ajuntamento. Mas na verdade a igreja existe muito antes disso. A igreja de ontem ela começou muito antes mesmo das pessoas se reunirem, de surgirem funções sacerdotais, de acontecerem a construção de templos, muito antes de estruturas ministeriais serem lançadas. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus e para a história, nós vamos perceber que a igreja ela é resultado da vida que Cristo produz na vida daqueles que passam por Ele, ou por quem Ele passa. Igreja, na realidade, ela veio existir pelo fato de Jesus ter dado a sua vida por ela, pelo fato de Jesus ter amado a igreja. E é interessante quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas que têm corpo, que têm alma e que têm espírito. Muitas vezes nós dividimos e pensamos na igreja como uma comunidade institucional, ou às vezes pensamos na igreja como uma comunidade espiritual. Mas na verdade a igreja ela é um lugar de vida, e vida na sua integralidade. Quando você pensa a respeito do fato de ser igreja, você não pode pensar só nessa estrutura visível que você está vendo, do templo, onde pessoas que estão ao seu lado, nós somos a igreja. Mas também você não pode pensar só na parte espiritual da coisa. Não são as nossas almas que adoram o Senhor, é o nosso espírito que adora o Senhor. Até porque, como já disse alguém, corpo sem alma é o quê? O que é um corpo sem alma? É defunto. Corpo sem alma é defunto. Então, se é só o seu corpo, e se a igreja para você é só aquilo que você vê, que você toca, que é palpável, que é visível, isso não é uma igreja. Isso está mais para uma funerária. Mas se a sua visão de igreja é só a parte espiritual, é só aquilo que não pode se ver, que não pode ser tocado, alma sem corpo é o quê? É fantasma. É fantasma. Corpo sem alma é defunto. Alma sem corpo é fantasma. Como aqui eu acredito que não existe nenhum defunto. Quem não está vivo aí, levanta a mão. Está todo mundo vivo, né? Pode não estar acordado. Pode não estar acordado, é outra história. Ou você é defunto ou você é fantasma. Como você não é defunto e nem é fantasma, você é a igreja de Jesus, porque foi a você que Jesus veio resgatar. Jesus veio resgatar pessoas na sua integralidade. Porque a igreja é um lugar de vida na sua integralidade, com os seus aspectos positivos e negativos. Igreja é um lugar de vida nos seus aspectos bons e nos seus aspectos não tão bons. Porque na verdade é quando a vida de Cristo se manifesta em plenitude, aí surge a verdadeira igreja. Quando a vida de Cristo se manifesta na minha vida e na sua vida, aí acontece a igreja. Aí se manifesta a igreja. Aí o poder de Deus se derrama na vida da igreja. E é interessante que a igreja, ela é uma realidade quando homens e mulheres vivos, na sua integralidade, corpo, mente e espírito, se reúnem ao redor de Jesus Cristo para adorar, para servir e para experimentar a presença dele. Na verdade, igreja, tanto ontem como hoje e amanhã, para ser igreja tem que ser um lugar de vida, e vida na sua integralidade. E no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 11, a palavra de Deus vai narrar para nós
o encontro de uma igreja que não tinha pastor, institucionalmente falando, uma igreja que não tinha templo, uma igreja que não tinha uma ordem de culto, uma igreja que não tinha um ministério de adoração, uma igreja que não tinha diretoria, uma igreja que não tinha um organograma, uma igreja que não tinha um planejamento estratégico, mas que ainda assim era igreja, porque naquela igreja havia algumas características que Jesus vai nos mostrar que são a essência da verdadeira igreja como lugar de vida. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 11, vai nos dizer, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O que é igreja? Igreja é um lugar de vida. É um lugar de vida porque igreja é um lugar daqueles que são curados pela vida e pela presença de Jesus. Quando eu olho para essa cena, existem alguns personagens ao redor de Jesus e sentados à mesa ao redor de Jesus, que nos dão talvez um dos exemplos mais poderosos daquilo que é ser igreja. Igreja é igreja quando ela entende que ela é o lugar daqueles que são curados. Aqui no Evangelho de João isso não é tão claro, mas o texto paralelo de Mateus, no capítulo 26, lá no versículo 6, que narra a mesma história, que narra esse mesmo fato, você vai perceber que essa reunião acontecia na casa de Simão. Simão que havia sido leproso. Simão que estava doente, que tinha lepra, que era uma doença repulsiva. Alguém leproso era repulsivo. Mas chama a atenção de que esse leproso, apesar da sua doença, apesar da sua enfermidade, apesar da sociedade rejeitá-lo, apesar da sociedade vê-lo como alguém amaldiçoado por Deus, ele estava ali na mesa, ele estava ali com as pessoas, ele estava ali com Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque para ser igreja é preciso que você entenda, que eu entenda, que nós entendamos que Jesus se reúne com aqueles que admitem a sua enfermidade, mas aceitam o seu toque restaurador. Igreja é um lugar de vida porque igreja é um lugar daqueles que são curados. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32, eu não vim para aqueles que estão bons, eu não vim para aqueles que estão perfeitos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Por quê? Porque aqueles que estão sãos não precisam de médico. Igreja é o lugar daqueles que são curados, daqueles que admitem a sua enfermidade, admitem as suas mazelas, admitem as suas dores, mas querem estar perto de Jesus, porque aceitam e reconhecem o seu poder curador, o seu poder restaurador, o seu poder transformador. Sabe por que nós somos igreja hoje? Sabe por que existe igreja hoje? Porque hoje Jesus nos reúne como igreja para sermos testemunhas vivas do milagre da transformação, da restauração, da recuperação e da vivificação que Ele realizou em nós. Quantos de nós não chegamos à igreja, nos tornamos igreja quando estávamos enfermos espiritualmente, enfermos fisicamente, enfermos emocionalmente, e somos assim como Simão, o leproso,
pessoas, homens e mulheres que têm uma história para contar, que foram sarados por Jesus, que foram curados por Jesus, que foram libertos por Jesus. Quantos aqui não poderiam contar da vida que viviam quando dependiam do álcool, quando dependiam do cigarro, quem sabe até quando dependiam das drogas, mas que hoje continuam aos pés de Jesus e que são igreja, porque um dia, ainda que fumando, que bebendo, que viciados, vieram à presença de Jesus, se sentaram à mesa com Jesus e experimentaram o toque restaurador, curador, transformador e libertador de Jesus. Igreja é um lugar de vida, porque igreja é lugar daqueles que são curados, porque no mundo doente, Jesus nos reúne para sermos como igreja o sinal da sua ação amorosa e terapêutica. Igreja é um lugar de pessoas que reconhecem as suas enfermidades, que reconhecem as suas mazelas, que reconhecem as suas dores, mas que reconhecem também que o lugar delas é aos pés de Jesus, na presença de Jesus, com irmãos e irmãs que creem nesse mesmo Cristo, porque creem que o toque de Jesus, o poder de Jesus pode transformar a sua história. É interessante como muita gente às vezes prega o evangelho totalmente diferente do que Jesus pregou. Tem muita gente que prega, não, se você está doente é porque você não tem fé, se você tem essa enfermidade é porque você está debaixo de maldição, você não pode vir à igreja, porque não. Jesus diz, não, a minha igreja é lugar de gente doente, de gente que está doente, de gente que enfrenta as suas dores, que enfrenta as suas enfermidades, mas que gente que nas suas dores, nas suas enfermidades, nas suas mazelas, nas suas dependências, dos seus vícios, vem para a mesa se sentar aos pés do mestre, junto com a família, porque entende que aqui na presença de Jesus há a possibilidade de cura, de restauração, de transformação, de libertação. Todos nós aqui somos ex alguma coisa. Todos nós aqui somos resultados da graça, da misericórdia, do poder restaurador do mesmo Jesus que se assentou naquele lugar. Do Jesus de Nazaré, que a palavra de Deus diz no profeta Isaías que levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Isso não significa que você não possa ficar doente, isso não significa que você não possa sofrer de depressão, isso não significa que você não possa ter ou não possa passar por uma enfermidade, mas isso significa que apesar da sua doença, da sua enfermidade, da sua dor e da sua mazela, ainda assim você é igreja, porque a igreja é lugar daqueles que, ainda que doentes, estão na presença de Jesus, na expectativa do seu toque curador, do seu toque restaurador, do seu toque curador, na certeza de que na presença dele sempre haverá esperança, sempre haverá cuidado, sempre haverá amor, sempre haverá possibilidade de mudança na sua vida. Igreja é lugar de vida, porque igreja é lugar daqueles que são curados. Mas igreja é lugar de vida, e quando eu olho para essa igreja reunida aqui na casa de Simão, o leproso, o anfitrião, vai nos falar que nessa igreja também é lugar de pecadores não transformados. Porque se você observar nos versículos de 4 a 6, havia um personagem muito conhecido de todos nós. Quem era? Judas Iscariotes, famoso pelas suas artimanhas, pelas suas articulações políticas. Igreja é um lugar de pecadores não transformados. O currículo de Judas era excelente. Se você pegasse o currículo de Judas hoje, provavelmente você o indicaria para a diretoria, para a liderança, para o presbitério de uma igreja, talvez para o conselho superior, porque se você pegasse o currículo de Judas, o currículo dele dizia assim, olha, ele é judeu, ele é discípulo de Cristo e tesoureiro da Associação Missionária de Jesus. Esse cara é uma bênção. Esse camarada é... Mas é interessante que nós conhecemos a história de Jesus e João vai descrever isso nesse texto, que apesar de todo o seu currículo religioso, Judas era, no fundo, maldoso, era mal intencionado, mesmo conhecendo o seu coração. O que me chama a atenção é que Jesus o trata com amor. Jesus não o discrimina. Jesus não o trata de maneira diferente. Jesus não o coloca à parte. Mas mesmo conhecendo do seu coração, das suas intenções, se você depois observar no capítulo 13, versículo 10, você vai perceber que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, inclusive ele lava os pés de Judas, mesmo sabendo que ele seria o traidor. Jesus vai partir o pão e vai entregar o pão também para Judas. Sabe por que Jesus faz isso? Talvez Jesus queria ensinar para nós, como corpo vivo de Jesus Cristo, que a igreja é um lugar também de pecadores não transformados. Jesus talvez queria nos mover os seus discípulos e mover a cada um de nós a terem a mesma atitude. E quem sabe remover do coração de Judas o desejo de traí-lo. Jesus queria, através da sua atitude,
e queria talvez ensinar aos seus discípulos e a nós como seguidores de Jesus, que nós devemos aprender a demonstrar amor pelos nossos inimigos. Devemos aprender na igreja a demonstrar amor por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos entristecem, aqueles que nos magoam. Jesus podia ter matado Judas. Jesus podia ter mandado Judas embora. Jesus podia ter disciplinado Judas. Jesus podia ter exposto. Mas Jesus entende que a igreja é um lugar também de pecadores não transformados, na esperança que, pelo testemunho, pelo amor, pelo cuidado, pela misericórdia, pelo exemplo dos seus irmãos, as suas atitudes e as suas intenções sejam demovidas. A igreja é lugar de demonstrar amor pelos nossos inimigos. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja de uma forma geral? É que a igreja tem se tornado um lugar quase impenetrável aos pecadores que dela se aproximam. Muitas vezes nós achamos que a igreja é um lugar de gente perfeita. Existe um livro de John Burke, que eu gosto muito do tema dele, que diz proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu acho que toda igreja devia ter uma placa assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque a igreja, ela é um lugar de pecadores não transformados. É aqui que os pecadores não transformados devem estar, porque é aqui que eles vão ser confrontados com o evangelho de Jesus, com a graça de Jesus, com o poder de Jesus, com o amor redentor de Jesus, com o testemunho de homens e mulheres que já foram transformados pela graça de Jesus. Igreja é lugar de vida, porque a igreja é um lugar onde a graça de Jesus se manifesta. Deve haver espaço para que os pecados, as intenções maldosas, os desejos impuros sejam devidamente tratados. Igreja é lugar de cura, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de quebrantamento. Se você acha que você é perfeito, o seu lugar não é na igreja. Se você acha que você não tem pecado, o seu lugar não é na igreja. Se você acha que o problema e o mal é sempre outro, o seu lugar não é na igreja. Porque a igreja é um lugar de pecadores não transformados. Mas diferente de Judas, é um lugar de pecadores não transformados, mas que se reconhecem pecadores e buscam a transformação, buscam a mudança, buscam o arrependimento, buscam o quebrantamento, buscam ser tratados e perdoados por aquele que pode perdoar pecados, por aquele que pode mudar a história, por aquele que pode transformar caráter, por aquele que pode promover mudança na vida. É interessante que num desses encontros, Jesus vai chegar para Judas, vai dizer, olha, vai chegar para o discípulo e dizer, aquele que senta comigo, que mete a mão comigo no prato é o que está me traindo. E Judas ouve aquele negócio, o que é que ele faz? O texto vai dizer lá na frente, que ele fica na dele, ele não diz nada, ele sai e continua a fazer a maldade que ele tinha planejado de entregar Jesus. Sabe, igreja é lugar de pecadores não transformados, mas a diferença que a igreja pode fazer está diretamente ligada à atitude que esses pecadores não transformados têm. Eles podem reconhecer o seu pecado, serem tratados do seu pecado, perdoados do seu pecado e transformados pelo poder de Jesus, ou podem continuar a viver, como diz a palavra de Deus, um tipo de vida cristã mascarada, que Jesus vai chamar lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, de sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Se você já foi a um cemitério, né? Você já viu o cemitério feio? Estou dizendo cemitério abandonado. Você já viu o cemitério? Geralmente cemitério é um lugar bonito, né? Tem flores, quando é bem cuidado, né? É bonito. Por fora, tem uns cemitérios agora mais modernos que parecem condomínio fechado, né? Que você vai, tem um carrinho que leva você, o jardim parece aquele jardim de casa, aquele negócio maravilhoso, rosas, aquele negócio que você sente quase que no céu, assim, o céu deve ser um negócio assim, é um ambiente de paz, tudo muito limpo, tudo muito... Mas o que está por debaixo daquilo ali? Morte. Morte. Jesus vai ensinar para nós nessa reunião que igreja é um lugar de pecadores não transformados, de gente que não quer ser como Judas, de apesar de chegar aqui como Judas, tentando trair Jesus, enganar Jesus, vender Jesus, ao ser confrontado com a presença de Jesus, se reconhece pecador e pecadora, confessa os seus pecados, recebe o perdão de Jesus e procura mudar a sua história. Gente que se arrepende e não sente remorso, porque o que Judas sentiu foi remorso, e o final da história de Judas você conhece. O texto diz que quando Judas viu a bobagem que ele tinha feito ao vender Jesus, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso no seu coração, e ao sentir remorso ele acabou tirando a sua própria vida, acabou cometendo suicídio, porque pecadores não transformados, que não reconhecem os seus pecados e não se abrem para o poder transformador de Jesus, o fim deles é morte.
mas pecadores não transformados, que se rendem a Jesus, que se reconhecem pecadores, que recebem o perdão, a graça redentora de Jesus. O próprio Jesus vai dizer no capítulo 10, em vez de João, no versículo 10, que para esse ele veio, para que eles tivessem vida, e vida em abundância. Por isso que Pedro se tornou o maior líder da igreja cristã, porque apesar de ter pecado tanto quanto Judas ao negar Jesus, dizendo que não o conhecia, quando foi confrontado com o seu pecado, ele chorou amargamente, diz a Bíblia, não de remorso, mas de arrependimento pelo que tinha feito, de vergonha pelo que tinha feito. E ao ser confrontado pelo Cristo ressurreto, tempos depois, na beira de uma praia, quando Jesus lhe pergunta: Pedro, você que me negou, você que disse que não me conhecia, Pedro, você que depois de 3 anos caminhando comigo, você me ama? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes inclusive os medos e os temores e as coisas que eu tenho no meu coração, tu sabes tudo. Igreja é um lugar de pecadores não transformados. A igreja é um lugar onde deve haver espaço para que o pecado seja devidamente tratado, para que o pecado seja devidamente perdoado, para que o pecado seja devidamente cuidado pela presença e pelo poder de Jesus. Igreja é lugar de vida, porque a igreja é um lugar onde existem pessoas prontas para servir. Se você observar o versículo 2, o texto que nós lemos, o texto diz que ali prepararam um jantar para Jesus. E Marta tinha uma função especial naquela igreja ali. Qual era? Servir. Sabe qual é o problema de muitas igrejas que se perdem no seu jeito de ser igreja? É que hoje tem muito cacique para pouco índio. Tem muita gente pronta para receber e pouca gente disposta para servir. A igreja ela vai ser um lugar de vida quando as pessoas entenderem que a igreja é um lugar de pessoas que devem estar prontas para servir. Marta, ela estava nessa reunião, e o texto não diz que Marta não curou ninguém, Marta não pregou para ninguém, Marta não cantou, Marta não administrou o dinheiro, Marta não teve nenhum papel de destaque. Mas me chama a atenção o fato de João fazer questão de dizer: olha, Marta era aquela que servia. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que não existe um fato que promova mais a vida na igreja do que servir. Não existe algo que promova mais a vida na vida de outras pessoas, que demonstre mais a vida de Jesus nas outras pessoas, que pregue uma mensagem mais poderosa de Jesus na vida de outras pessoas, quanto servir as pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo não está acostumado a isso. O mundo está acostumado em ser servido. O padrão do mundo é que você precisa ser servido, você precisa ser atendido, as suas vontades precisam ser atendidas, você precisa ser... E quando a pessoa chega, ela é servida. Quando a pessoa chega e perguntam para ela: pode deixar o seu carro aqui, o que é que você precisa, como é que eu posso te ajudar, eu estou à sua disposição, pode deixar que eu seguro para você. As pessoas não estão acostumadas a isso. Porque a igreja, como lugar de vida, ela tem que ser um lugar onde existam muitas Martas, tanto homens quanto mulheres, que sejam dispostos a servir, que sejam dispostos a fazer da igreja um lugar daqueles que servem a Jesus e aos irmãos. É interessante perceber que como nós somos exigentes, como nós sabemos dizer aquilo que está errado, como nós sabemos apontar, e como tem gente que é craque, tem mestrado, doutorado, PhD e pós-doutorado em apontar os problemas e dizer o que precisa ser mudado. Mas como falta gente muitas vezes na igreja como Marta, que não só identifica e percebe os problemas, mas que se dispõe a ser um instrumento de resolução dos problemas, que se coloca à disposição para servir não somente a Jesus, mas servir a Jesus servindo as pessoas que estão ali. Sabe, a vida de Cristo está onde houver gente pronta para servir, porque não tem outro jeito, querido. Jesus vai até onde os seus pés estiverem dispostos a caminhar. O sorriso de Jesus vai ser enxergado até onde você estiver disposto a sorrir para alguém. O amor de Jesus vai alcançar o coração daqueles até onde o seu coração estiver disposto a amar. O cuidado de Jesus para com as pessoas vai ser experimentado até onde você estiver disposto a cuidar de outras pessoas. As pessoas vão entender o interesse de Jesus, a preocupação de Jesus e o cuidado de Jesus até onde você estiver disposto a se interessar, a procurar e a cuidar. A igreja vai ser um lugar de vida quando a igreja entender
que igreja deve ser um lugar de pessoas dispostas e prontas a servir, não somente a Jesus, mas a servir aos irmãos, a servir voluntariamente, a servir desinteressadamente. Interessante, uma das coisas que a mim particularmente mais impacta são pessoas que servem. Se você quer saber da minha experiência pessoal, onde eu vejo mais Jesus refletindo na vida da igreja de uma forma geral, não são nos grandes pregadores, não são nos grandes músicos, não são nas coisas que impressionam, mas é quando homens e mulheres de Deus se dispõem, como Marta, a servir. Como gente que muitas vezes passa a semana sendo servido nas suas empresas, no seu trabalho, na sua escola, quando vai viver a realidade da experiência comunitária, entende que ali é um lugar onde ela está não para ser servida, mas ela está para servir as pessoas. Ela está para ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Ela está para ser um instrumento de Deus para demonstrar o amor dele para as pessoas. A igreja vai ser um lugar de vida, onde a vida de Jesus se manifeste, quando as pessoas estiverem dispostas e prontas para servir. Que elas tiverem a mesma intensidade e paixão por servir, com a mesma intensidade e paixão com que elas desejam ser servidas. Nós vivemos a época onde as pessoas estão prontas a exigir os seus direitos. Elas estão muito preocupadas em se doar para fazer valer os direitos do próximo, daquele que está do seu lado. E se interessar, de ajudar e dizer, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar? Você precisa de uma carona? Foi interessante essa semana, uma irmã estava rindo muito comigo, né, o de mim, não sei, ela disse, pastor, eu achei muito engraçado como é que Deus fala. Eu estou aqui há tantos anos, e domingo eu até me assustei, porque domingo passado, retrasado, não sei quando, porque alguém chegou para mim, bateu na mão e disse, eu vou levar a irmã em casa. Ela falou, hã? Ela falou, pastor, aquilo me impactou, aquilo mexeu comigo, porque é tanto tempo que eu estou aqui, e diz, olha, eu sou idosa e tal, e ficar pedindo é meio constrangedor. E eu não quero que ninguém, aleluia, meu irmão. Isso é ser igreja, disse, pastor, aquilo mexeu comigo. Porque ela disse, irmã, eu vou levar a irmã em casa hoje. Igreja é um lugar de vida, quando existem pessoas dispostas a servir, não porque o pastor pediu, porque alguém pediu, porque se montou uma comissão, que vai fazer um projeto, mas porque entendem que podem ser um instrumento de vida na vida de outras pessoas, simplesmente quando servem. Quando pegam uma cadeira, quando pegam um copo d'água, quando ajudam de alguma maneira, dizem assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para tornar a sua celebração melhor, o seu culto melhor, a sua vinda aqui melhor? A igreja vai ser um lugar de vida, onde a vida de Jesus se manifesta, quando ela se tornar um lugar onde existam pessoas dispostas a servir. Mas tem um outro personagem que chama a minha atenção, que está no versículo 3, que é a irmã de Marta, é Maria. O versículo 3 diz que Maria, irmã de Marta, ela, diferentemente de Marta, ela pega um frasco de perfume caríssimo, derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e a casa se enche com a fragrância do perfume. A igreja vai ser um lugar de vida, quando a igreja for um lugar daqueles que demonstram um amor apaixonado por Jesus. E uma coisa que me chama muita atenção, é que demonstrações de amor andam raras ultimamente. Geralmente as demonstrações de amor estão muito mais ligadas a uma formalidade, a uma institucionalidade. Vamos fazer isso, e todos fazemos. Vamos fazer aquilo, então todos fazemos. Fale com a pessoa que está do seu lado, ou ore ao Senhor, clame ao Senhor, se importe. É interessante que a atitude de Maria é uma atitude espontânea. Ninguém pede para ela fazer isso. Não colocam na ordem de culto que ela tem que fazer isso. Não dizem, mas ela espontaneamente. Ela quebra todo o protocolo e ela demonstra o seu amor apaixonado por Jesus. Sabe, a igreja vai ser um lugar de vida quando nós conseguimos descobrir formas e caminhos que expressem claramente o nosso amor por Deus. Todo mundo sabe que você ama Jesus. Agora você demonstra isso por Jesus? Não, todo mundo já sabe, eu cresci na igreja. Eu amo Jesus, eu gosto dele, sabe, os que nos conhecem, eles precisam saber que Deus é a prioridade do nosso viver e que é o primeiro a receber o nosso amor. A igreja vai ser um lugar de vida quando ela for um lugar de pessoas que amam a Deus de forma prática, pessoas que encontram nos pés de seus irmãos os pés de Cristo, no rosto dos seus irmãos o rosto de Deus,
na vida de seus irmãos, a vida de Cristo. Gente que se doa, gente que se oferece, gente que demonstra amor por Deus, demonstra amor por Jesus, demonstrando amor pelo próximo. Gente que demonstra gratidão por Jesus, demonstrando gratidão por seu próximo. Gente que demonstra esse amor apaixonado por Jesus através de formas práticas, através de formas visíveis, através de formas palpáveis. É interessante quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele parasse por aí, queridos, estava jóia, era só vir prestar culto, orar, levantar a mão e acabou. Mas ele diz, e é interessante que nem perguntam, ele que diz, mas tem um segundo, semelhante a esse: amar ao seu próximo como a si mesmo. Demonstrar um amor apaixonado por Jesus é demonstrar esse amor apaixonado por aqueles com quem você serve, por pessoas que servem a Jesus. Quando você se doa voluntariamente, quando você oferta voluntariamente, quando você investe voluntariamente, essa é uma demonstração clara de amor apaixonado por Jesus. Quando você dá do seu tempo, como nesse curso para dar aula, quando você investe financeiramente para que o Evangelho seja pregado a pessoas no Oriente Médio, onde estão sendo mortos, perseguidos, você está demonstrando amor por Jesus. Você não está pagando para missionário trabalhar, você não está pagando mensalidade, você está demonstrando amor apaixonado por Jesus. Você está dizendo que quer que o amor de Jesus alcance essas pessoas. Maria, ela representa aqueles que são capazes de oferecer a Deus o melhor de suas vidas e o melhor do que possuem. É muito fácil dizer que você ama Jesus. O próprio Jesus vai dizer que onde está o seu tesouro, é ali que vai estar o seu coração. Não adianta você dizer para sua esposa que você a ama. Se você não investe nela, ela nunca vai acreditar nisso. Não adianta dizer para os seus filhos que você os ama. Se você não investe nele, eles nunca vão acreditar nisso. Não adianta você dizer para as pessoas que estão próximas que você os ama. Se você não investe neles, eles nunca vão acreditar nisso. Não adianta dizer para Jesus que você o ama. Se você não coloca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, isso não vai passar de palavras, de canções, de emoções. O que me chama a atenção é que nessa reunião, nesse ajuntamento, Maria não perdeu a oportunidade de demonstrar seu amor por Jesus. Quantas oportunidades você tem de demonstrar seu amor por Jesus, dando o melhor do que você é e o melhor do que você tem? Você simplesmente se omite. Você simplesmente se acomoda. Você simplesmente consegue olhar só para si mesmo, para suas necessidades. A igreja vai ser um lugar de vida quando aqueles que são igreja entendem que precisam demonstrar e que igreja é um lugar de pessoas que não somente cantam, não somente falam, mas que são pessoas que demonstram um amor apaixonado por Jesus. Eu quero dizer para você em nome de Jesus que anda muito raro, manifestações de amor apaixonado por Jesus, manifestações de amor andam muito raras na igreja. Amor por Jesus, de sacrifícios por amor a Jesus. Porque quando você ama, você se doa. Quando você ama, você renuncia. Quando você ama, você abre mão. Quando você ama, você coloca como prioridade. Não adianta você achar e dizer que ama Jesus e cantar que ama Jesus, se na sua lista de prioridades ele é a última coisa. Se na agenda dos seus compromissos ele é a última coisa. Se no seu orçamento financeiro ele é a última coisa. Se no tempo que você gasta ele é a última coisa. Se você não tem demonstrado seu amor apaixonado por Jesus, seu amor não passa de uma canção, de uma poesia ou de uma declaração da boca para fora. Porque a igreja, para ser lugar de vida, tem que ser um lugar de pessoas que demonstram esse amor apaixonado. Pessoas que renunciam, que abrem mão, não por uma instituição, não por um pastor, não por uma religião, mas por Jesus e por aquilo que Ele quer realizar na sua igreja. Que faz não por constrangimento, não por medo, não porque pediram, mas que, como diz a palavra do Senhor, o amor de Cristo os constrange a fazer isso. Os constrange a se doar, os constrange a renunciar, os constrange a abrir mão. A igreja vai ser um lugar de vida, ou é um lugar de vida, porque ela é um lugar de pessoas que demonstram um amor apaixonado por Jesus. Mas há uma coisa que é central nesse texto. Lá no versículo 9, a parte A, o texto vai dizer que enquanto tudo isso acontecia, enquanto alguns serviam,
outros demonstravam um amor apaixonado por Jesus, enquanto havia pecadores que não haviam sido transformados, enquanto haviam pessoas doentes que buscavam cura, enquanto a igreja vivia a sua relação e procurava ser um lugar de vida, isso atraía pessoas. Por quê? Porque quem estava ali procurando cura e era doente, a busca de cura, estava ali porque Jesus estava ali. Quem era pecador não transformado, de alguma maneira estava ali porque Jesus estava ali. Quem estava demonstrando um amor apaixonado por Jesus estava ali porque Jesus estava naquele lugar. Quem estava servindo estava ali por quê? Porque Jesus estava ali. Igreja ela vai ser um lugar de vida, porque igreja é um lugar da presença de Cristo. O versículo 9, a parte A, diz que enquanto isso acontecia, enquanto as pessoas eram igreja, enquanto uns serviam, outros buscavam arrependimento, outros buscavam cura, enquanto outros apaixonadamente demonstravam seu amor por Jesus, enquanto isso acontecia, uma grande multidão, ao descobrir que Jesus estava ali, veio para aquele lugar. Porque a igreja, quando ela é um lugar de vida, ela é um lugar onde a presença de Cristo se manifesta, onde a presença de Jesus é uma realidade, um lugar onde as pessoas são atraídas pela sua presença ou pela presença de Jesus. A presença mais importante naquela reunião era a presença de Jesus Cristo. Se você observar para essa cena, Jesus ele era o centro do encontro, Jesus era o motivador daquele encontro, as pessoas estavam ali por causa dele. Quem tinha ido buscar cura estava ali por causa de Jesus. Quem tinha ido ali como pecador estava ali por causa de Jesus. Quem tinha ido ali para servir estava ali por causa de Jesus. Quem tinha ido ali para demonstrar amor apaixonado estava ali por causa de Jesus. E a igreja vai ser um lugar de vida quando nós entendemos que o que nos une aqui e o que nos traz aqui é a certeza da presença de Cristo entre nós. A igreja vai ser um lugar de vida quando ela entender que sem Jesus esse encontro não tem significado algum. Se Jesus não estivesse ali, Simão leproso não estaria ali, Marta não teria ido para aquele lugar, Maria não teria ido para aquele lugar, Judas provavelmente não estaria naquele lugar. Sabe o que isso ensina para nós? É que quando nos reunimos como igreja, nos ajuntamos como igreja, se a presença de Cristo não for real e verdadeira, não existe igreja. Você pode ter liturgia, você pode ter hino, você pode ter pregação, você pode ter oração, você pode ter, mas se você não tiver a consciência enquanto igreja, que o que nos faz igreja, que faz desse ajuntamento um lugar de vida, é a presença real de Jesus Cristo, isso não é igreja. E muitas vezes a presença de Jesus, ela é sufocada por uma liturgia, ela é sufocada por um programa extenso, ela é sufocada por pessoas que estão com a cabeça em outro lugar, ela é sufocada por sentimentos e pensamentos. As pessoas vêm para adorar Jesus no discurso, mas não se preparam para isso, não têm a consciência da presença de Jesus, talvez venham buscar uma bênção, talvez venham para encontrar as pessoas, talvez venham para cá porque se acostumaram e na agenda de domingo, todo domingo há muitos anos fazem a mesma coisa e não conseguem fazer algo diferente, mas perderam a perspectiva de que a razão de trazê-los a esse lugar, para esse ajuntamento coletivo, para esse bendito encontro, é a convicção de que ao chegarem aqui, Jesus vai estar nesse lugar. A igreja vai ser um lugar de vida quando ela entender, e cada um dos seus membros entender, que ser igreja é ser um lugar onde a presença de Cristo se manifesta. Porque quando a presença de Jesus é sufocada, a igreja deixa de ser igreja e se torna um grupo que se reúne em torno de homens. E ela perde seu sentido. Ela deixa a sua razão de existir. Quando você sai da sua casa e vem para esse lugar adorar o Senhor, você tem a consciência de que você está vindo para se encontrar com Cristo. E a presença de Jesus vai se manifestar aqui. Não é que Ele habita nesse templo, não é isso. Mas é o que eu disse a você, o que o próprio Jesus falou. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Pela certeza de que ao se encontrar com seus irmãos e irmãs, se encontrar com pessoas que creem no mesmo Cristo, adoram o mesmo Cristo, clamam o mesmo Cristo, servem ao mesmo Cristo, você não vai ter dúvida nenhuma de que Jesus vai estar nesse lugar. Como é que você se prepara para vir adorar o Senhor? Ou está no automático? Ou você fica esperando o jogo acabar para sair correndo, e se pudesse nem viria. Se a sua mãe não te obrigasse, você não viria. Se você não se sentisse tão culpado, você nem viria. Se você tivesse uma opção melhor, você não viria. Talvez se você não tivesse medo de ser castigado, você nem viria. Talvez se você não precisasse tanto daquela bênção, você nem viria. A igreja vai ser um lugar de vida para você quando você entender que ela é um lugar onde a presença de Cristo se manifesta.
onde a presença de Cristo ela é experimentada, onde a presença de Cristo ela é uma realidade. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja, os versículos de 9 e 11 vão nos ensinar. Igreja, ela vai ser um lugar de vida, porque no fundo, todos nós somos como Lázaro. Os versos de 9 a 11 vão dizer para nós que igreja é um lugar de vida, porque no fundo, igreja é o lugar daqueles que morreram e ressuscitaram. Igreja é um lugar daqueles que se reúnem aos pés de Jesus, aqueles que querem servir a Jesus, aqueles que querem demonstrar um amor apaixonado por Jesus, aqueles que querem, apesar de ser pecadores, transformados por Jesus, aqueles que trazem as suas mazelas físicas, emocionais, espirituais, mas têm a expectativa de serem curados por Jesus. Porque a igreja, no fundo, ela é o lugar daqueles que morreram e ressuscitaram. Se você observar o versículo 9, depois de Jesus, a figura principal desse encontro era Lázaro. O texto diz que uma grande multidão estava ali e veio para ver Jesus. Não apenas por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Sabe por quê? Porque Lázaro, assim como eu e você, Lázaro ali era o testemunho vivo da ressurreição. Lázaro ele era o testemunho vivo da intervenção do sobrenatural, dos limites e impossibilidades do ser humano, do poder no trágico, da vida na morte. Quando as pessoas olhavam para Lázaro, elas diziam, só Jesus podia fazer o que fez na vida desse camarada. Só Jesus podia fazer o que fez, porque Lázaro estava morto, mas reviveu. Igreja, para ser um lugar de vida, tem que ser um lugar de gente que entendeu que estava morto, mas ganhou uma nova vida em Jesus. Gente que estava sem esperança, mas ganhou uma nova oportunidade em Jesus. E me chama a atenção que cada um fazia uma coisa. Marta estava servindo, Maria quebrou um vaso, Judas estava ali tentando como dar um golpe em Jesus, mexendo com o dinheiro, Simão era o anfitrião, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Mas o que é que Lázaro estava fazendo nessa reunião? O que é que o texto diz que ele estava fazendo? O quê? Nada. Nada, ele estava ali. Ele não precisava falar, ele não precisava demonstrar amor apaixonado, porque a própria vida dele, o que Jesus tinha feito na vida dele, ele não precisava falar nada, porque o seu viver era a prova concreta da ação de Deus na sua vida. O que Jesus tinha feito na vida dele era a maior mensagem que ele podia pregar. A vida, ela é a proposta central de Jesus. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, que ser igreja não é fazer parte de um grupo religioso. Ser igreja não é vir um encontro dominical aos domingos às 9 da manhã, às 18h30, ou às quintas-feiras às 20, terças-feiras às 20 horas, ou em algum outro ajuntamento. Ser igreja não é você ter sido batizado e ter um certificado de batismo, o seu nome no hall de membros, ou de repente, se a sua denominação te oferecer uma carteirinha, ter a carteirinha de membro. Ser igreja não é ter um cargo, é ministrar aqui no louvor, ou ter o título de pastor, ou ter uma função na igreja. Ser igreja é entender que você faz parte de um lugar onde a vida de Jesus se manifesta. Ser igreja é entender que você foi chamado por Ele, para a presença dEle, para buscar cura, ou para buscar perdão de pecados, ou para servir, ou para demonstrar amor apaixonado, para experimentar a presença dEle. Ser igreja é entender que você é igreja, porque um dia você entendeu que a sua vida não tinha sentido nenhum. Na verdade, você estava caminhando a passos largos para a morte. Mas um dia Jesus se encontrou com você, e assim como Lázaro lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que um dia você se encontrou com Jesus, e Ele disse para você, você está aí morrendo, você está aí se perdendo, você está aí se destruindo no seu casamento, nas drogas, no álcool. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Igreja de verdade, ser igreja, é fazer parte de um lugar de pessoas que têm as suas vidas marcadas por Cristo. Gente que tem o seu viver, que demonstram que estavam mortas, mas que agora vivem pela vida de Cristo. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja não é um lugar de gente que não comete erros. Igreja não é um lugar de gente que não se estressa, que não pega trânsito, que não tem vontade, às vezes, de esganar um ao outro. Mas igreja é um lugar de gente que, apesar de todas essas coisas,
se reconhece pecador, quer ser perdoada e restaurada e transformada por Jesus. A igreja é um lugar de gente que, apesar de saber que tem muitas limitações e necessidades, está com o coração disposto e pronto a servir e ser a resposta de oração na vida do outro. Igreja é um lugar de pessoas que, como o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20, dizem: quer saber de uma coisa? Eu entendi o que é ser igreja. Eu vivo, mas não vivo mais eu. É Cristo que agora vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ser igreja é fazer parte de um lugar onde a vida de Jesus se manifesta. Pessoas como Lázaro são a mensagem mais poderosa do Evangelho para aqueles que não creem. Pessoas como Marta são importantes. Pessoas como Maria são importantes. Pessoas como Simão são importantes. Pessoas como Judas são muito bem-vindas para serem expostas ao Evangelho de Jesus. Mas a igreja é um lugar de vida quando aqueles que fazem parte da igreja entendem que eles estavam mortos em seus delitos e pecados e ganharam uma nova chance, uma nova oportunidade que lhes foi dada por Jesus. E que a vida que tem não é sua, que os bens que tem não são seus, que as perspectivas que tem não são suas. É interessante que quando eu olho para essa cena, e talvez você tenha se identificado com alguma delas, são personagens com características, reações e atitudes muito semelhantes às que existem hoje nas reuniões da igreja, de uma forma geral. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Judas, sabe quem eu vejo? Judas é o pecador que deve ser amado, apesar dos seus pecados, e que está dentro da igreja. Marta é o exemplo daqueles que servem de maneira desprendida. Maria, na igreja, é o exemplo daqueles que amam a Deus de uma forma apaixonada. Lázaro é o exemplo da vida que vence a morte. Sabe por quê? Porque a igreja é o lugar onde tudo que provoca a morte se transforma em vida. A igreja é o lugar onde tudo que provoca a morte se transforma em vida. A igreja é o lugar onde a morte entra e Deus a transforma em vida. A morte do sonho, a morte da esperança, a morte da família, a morte da expectativa, a morte. E ao ser igreja, ao experimentar a realidade da igreja, a vida de Jesus se manifesta e transforma a morte em vida. Quando a igreja perde essas características, ela deixa de ser igreja. Quando a igreja perde essas características, porque ela tem características próprias que determinam se ela é a igreja de Cristo, o povo de Deus, corpo de Cristo, sinal visível do reino de Deus na terra. Às vezes a gente fala muito de igreja católica. A gente diz, o problema da igreja católica é que eles ficam lá adorando aqueles santos que são de barro, que são de pedra, e aqueles santos não podem fazer nada por ninguém. Eu me lembro então de Oliver Cromwell, que foi um governante na Inglaterra no século XVII, entre 1653 e 1658. E quando ele era o governante da Inglaterra, houve sérias dificuldades econômicas e faltou prata para cunhar, era matéria-prima para fazer as moedas da época. E o dinheiro tinha que circular. E aí o Oliver Cromwell disse assim, chamou os encarregados das finanças do país e disse, olha, comecem a procurar em todos os lugares, por todos os meios, onde tiver prata, eu quero saber onde é que tem prata que não está sendo usada para produzir moeda. Procurem. E aquela turma saiu e foi procurar, e depois de um bom tempo de pesquisa, eles voltaram dizendo o seguinte, olha, governador, a maior concentração de prata que nós temos no país está nas catedrais, especificamente nos santos que ornamentam as catedrais. Sabe qual foi a resposta de Oliver Cromwell? Então derretam os santos e coloquem em circulação no meio do povo. Nos altares e dentro das catedrais, eles não podem fazer diferença na vida de ninguém. Derretam os santos e façam com que eles circulem no meio do povo e tragam a solução que o povo precisa. Talvez esse seja um dos maiores problemas das nossas igrejas. Às vezes, nós queremos ser santos, dentro de templos, construindo altares para si mesmos, apenas enfeitando a igreja com a sua presença. A igreja só tem sentido quando ela for um lugar de vida, não só aqui dentro, mas um lugar de santos, homens e mulheres santos e santificados por Deus, mas que estejam dispostos a se derramar, se quebrantar e serem tratados pelo Senhor, e a descer dos seus altares de adoração, e a circular no meio do povo,
levando a vida de Jesus para esse povo. Seja servindo, seja demonstrando amor apaixonado, seja levando cura, seja levando afeto, seja demonstrando a vida que venceu a morte na sua própria vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero terminar essa celebração te desafiando a refletir que tipo de igreja você tem sido. Eu quero orar com você e terminar essa celebração orando. Porque na verdade, talvez você seja igreja há muito tempo. E você acha que é igreja porque vem ao templo, porque existe uma liturgia. O que me chama a atenção nesse texto, nessa palavra, é que apesar de ali não ter um nome, uma estrutura, um planejamento estratégico, ali estava a igreja de Jesus. Porque naquela reunião e naquele encontro a gente pode perceber alguns elementos que faziam com que as pessoas fossem atraídas, multidões fossem atraídas àquele lugar. Não só porque Jesus estava ali, mas porque a vida de Jesus trazia vida para as pessoas que estavam ali. Alguns serviam, outros eram curados, outros eram perdoados, eram confrontados com seus pecados, outros demonstravam um amor apaixonado, mas de alguma maneira eles se permitiam ser quebrantados pela presença de Jesus. E isso atraía as pessoas. Que nessa noite o Espírito do Senhor te quebrante. E que nós, os santos do Senhor, as santas do Senhor, que foram santificados e santificados, nós possamos descer dos altares. Possamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos derreta, nos quebrante, nos esmigalhe. E nos faça sair do nosso templo e circular no meio do povo como igreja, levando a vida que Jesus oferece para nós em cada ajuntamento desse. Levando a cura que Jesus oferece para nós em cada ajuntamento desse. Levando o perdão que Jesus oferece para nós em cada ajuntamento desse. Levando o amor apaixonado por Jesus em cada ajuntamento que Jesus oferece para nós. A minha oração é que nessa semana que está começando daqui a pouco, você lembre que não adianta ser santo aqui dentro do templo. Não adianta ser adorador aqui dentro do templo. Não adianta a riqueza, a verdade, o poder, o perdão estar aqui dentro. É preciso que a igreja seja um lugar de vida, que leve vida para as pessoas que estão morrendo do lado da tua casa, na carteira do lado da tua faculdade, na mesa do lado do teu escritório. A igreja é um lugar de vida porque aqui a presença de Cristo se manifesta. Porque aqui existem pessoas que querem servir, pessoas que querem demonstrar um amor apaixonado, pessoas que estavam mortas e ressuscitaram, mas isso não pode ficar aqui dentro. A igreja ela tem que ser um lugar de vida, mas vida que produza vida na vida de outras pessoas. Derretam os santos e façam com que eles circulem no meio das pessoas. Que Deus derreta e quebrante o seu coração. E destrua o altar que talvez você está tentando construir para você mesmo. Para a sua vida cristã, para a sua santidade, para o seu ministério. Que o Espírito Santo de Deus te quebrante nessa noite. E que te faça começar a viver e a ser igreja aqui dentro. Servindo, demonstrando amor apaixonado. Sendo curada, sendo perdoada. Testemunhando. E que a partir disso, a vida de Jesus transborde através de você e você leve vida por onde você passar. Que a riqueza que você experimenta a cada domingo aqui nesses ajuntamentos, a riqueza de vida, de poder sobrenatural, ela não fique aqui dentro de um altar. Mas que ao sair daqui, em nome de Jesus, você saia quebrantado pelo poder de Deus, derretido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E que assim como aqueles santos da Inglaterra, a prata deles foi derretida e deixou de ser uma obra de admiração dentro de uma catedral e passou a ser a solução dos problemas quando a prata chegou na mão das pessoas. Que
Que os seus louvores, as suas orações, a sua adoração, a sua santidade, o seu conhecimento, o seu amor, o seu testemunho, saia desse lugar e circule nas pessoas com quem você vai se relacionar essa semana. E que através da igreja lá, a vida de Jesus se manifeste lá. Que na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, lá seja um lugar de cura, lá seja lugar de perdão de pecados, lá seja lugar de salvação, de libertação, de conforto. Que lá também a presença de Jesus se manifeste. Que aonde você estiver, seja um lugar de vida. Que você pare de buscar uma vida de santidade aqui dentro, mas que você busque viver a vida de Jesus lá fora na sua vida. Ao mesmo tempo em que você é perdoado, transformado, curado, restaurado, liberto, que você não use isso para construir um altar, mas que você use isso para ser quebrantado por Deus, derretido por Deus, e que a vida de Jesus através da sua vida se espalhe na vida das pessoas com quem você conhece, para que talvez como Lázaro, quando as pessoas perceberem o que Jesus está fazendo na sua vida, você não precisa nem falar nada, elas possam ser atraídas para Jesus, porque você é igreja. Igreja é lugar de vida. Que a vida de Jesus se manifeste na tua vida, e que através da sua vida, por onde você passar, a morte seja transformada em vida nessa semana, em nome de Jesus. Começar pela tua casa, que através da igreja que você vai ser na sua casa, onde houver morte lá, que a presença de Jesus na sua vida, enquanto Ele trata você, que a vida dele seja derramada e transbordada na vida das pessoas por quem você passar. Isso é ser igreja. Não é construir altares aqui dentro, mas é nos quebrantarmos e deixarmos ser derramados pelo Senhor, e contagiarmos, e levarmos a vida de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, porque igreja é algo muito mais simples do que muitas vezes nós sonhamos e planejamos. A igreja começa a acontecer quando nós entendemos o que precisamos é nos render ao Senhor. Entendemos que ser igreja é estar aqui porque o Senhor está aqui e a tua presença é suficiente.